Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui todos nós em fase de aprendizado, de observar aquilo que a vida, em sua máxima prodigalidade, nos permite usufruir. E nós vamos ver a vida além do túmulo sob uma abordagem do livro Céu e Inferno, que é um livro extremamente interessante, filosófico, e ele traz conteúdos muito salutares para todos nós. Alguém já ouviu falar da parábola do rico e do Lázaro? Hoje nós vamos abordar um aspecto dela. E vamos ler para que nós possamos entender. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino, deleitando-se a cada dia esplendidamente. E um pobre, de nome Lázaro, coberto de chagas, estava lançado junto ao portão dele, desejando saciar-se do que caía da mesa do rico. Além disso, os cães vinham lamber-lhes as chagas. E sucedeu que, ao morrer o pobre e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão, morreu também o rico e foi sepultado. No Hades, no inferno, segundo as tradições gregas da época, levantando os olhos, estando em tormentos, viu Abraão de longe e Lázaro em seu seio. Ele, chamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, envia Lázaro para que mergulhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou aflito nesta chama. E disse Abraão: Filho, lembra-te as tuas coisas boas durante a tua vida, e Lázaro, do mesmo modo, as coisas más. Agora ele está sendo consolado aqui e tu estás aflito. Além disso tudo, foi estabelecido um grande abismo entre nós e vós, a fim de que os que queiram atravessar daqui para vós não possam, nem atravessem de lá para nós. Disse: Sendo assim, disse o rico, sendo assim, peço a ti, Pai, que o envies para a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que eles testemunhem, a fim de que eles também não venham para este lugar de tormentos. Diz Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam a eles. E o rico disse: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for até eles, se arrependerão. Disse-lhe Abraão: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, mesmo se alguém se levantar dentre os mortos, não serão persuadidos. É interessante que essa parábola contada pelo Cristo, ela traz uma alusão muito forte. Tem mostrar onde que está? Ela está em Lucas capítulo 16, versículos 19 a 31. E Jesus fala da situação de 2 espíritos no plano espiritual. Perdeu o corpo, vai para onde? Plano espiritual, não é isso? Então, estavam lá os 2. Aborda a comunicação entre os 2 planos. Aceitar de que forma as informações do plano espiritual. Olha que interessante como nós podemos abordar esta palavra. Então ele vai falar do pobre que teve as suas dificuldades aqui na terra, mas chegando no plano espiritual foi recebido por Abraão, foi levado pelos anjos e foi recebido no seio, foi recebido por Abraão e estava em seu seio quando Lázaro os viu, quando o rico os viu, melhor dizendo. E é interessante que o rico que teve uma vida faustosa, cheia de questões materiais sendo atendidas, mas na verdade ele não se ateve
às necessidades daquele que estavam próximo a eles, principalmente aquele que ficava junto aos seus portões e se alimentava das migalhas que sobravam dos cachorros, dos cães. E é interessante nós observarmos aqui a condição que cada um chegou lá. Provavelmente Lázaro, ele não reclamava da sua situação, vivia bem, apesar das dificuldades grandiosas. E aí nós vamos observar a solicitação do rico no plano espiritual, sofrendo, a gente fala chamas, era como ele representava toda aquela situação. Nós vamos observar a condição dele de solicitar o amparo dos irmãos, né, de Abraão e de Lázaro, para refrescar a sua sede, acabar com a sua sede, ajudá-lo naquilo que poderia ser ajudado. E aí nós vamos observar Abraão falar dessa limitação existente, que os que estão aqui não podem ir aí, os que estão para aí não podem vir para cá. Num claro sinal da situação vibracional. Aqueles que chegam a determinado patamar de evolução se estabelecem ali. E aqueles que estão tal qual o rico, em função, sofrendo as consequências de suas atitudes, ele não poderia ir para aquela condição de Abraão e de Lázaro. E Abraão e Lázaro não poderiam ir para aquela condição, porque não é da lei isso. Então, as conquistas estabelecidas, a evolução estabelecida, conquistada, ela não é perdida. Aí alguém pode olhar assim e falar: nossa, mas o Oreste fez aquilo lá, eu achei que ele fosse tão evoluído. Achou, não tinha certeza. Porque a gente só vai exemplificar aquilo que nós somos. E muitas vezes nós fazemos algumas previsões, mas a gente tem algumas perspectivas. A gente imagina que a pessoa está bem, ou tem determinada evolução, é harmoniosa, ou é equilibrada. Mas no convívio com ela nós vamos observar as suas limitações. E é isso que nós vamos observar as conquistas realmente feitas quando a pessoa aplica aquilo que ela aprende. É a aplicação daquilo que ela tem como orientação. E é interessante que o rico e os seus irmãos, eles tinham a Moisés e os profetas para os orientar. E aqui cabe uma informação muito interessante, que muitas vezes nós queremos mais e mais informações, mas o Evangelho do Cristo está no nosso meio há 2000 anos, há quase 2000 anos, e nós, se pegarmos determinados aspectos, parcamente fazemos uso daquilo que nos é apresentado. O próprio Livro dos Espíritos nos elucida isso. Muitos de nós conhecemos, mas poucos de nós aplicamos. E aí é interessante observar que o rico pede que Lázaro vá até seus irmãos fazer a devida revelação a eles. Se alguém dos mortos, se alguém dentre os mortos for até eles, se arrependerão. No sentido de reconhecerão a sua necessidade de melhoria e de mudança. Se não houve, aí Abraão diz, se não houve a Moisés os profetas, mesmo se alguém se levantar dentre os mortos, não serão persuadidos. E muitas vezes nós queremos que o Espírito venha e fale conosco, sendo que nós podemos ter todos os dias a orientação do nosso mentor. Basta pedir a orientação dele e depois ele vai pegar a orientação com o Emmanuel. Você sabia disso? Só abre um fonte viva, via de luz, caminho, verdade e vida. A gente pede a orientação do nosso mentor, ele nos dá a orientação dada por Emmanuel. E já faz 50 anos essa obra maravilhosa de informações sobre o Evangelho. E aí, nós podemos observar que esta parábola tem muito a nos ensinar. E aí nós vamos perguntar: aceitar de que forma, ou receber de que forma,
as informações do plano espiritual. Como que nós aceitamos ou nós recebemos? A própria doutrina espírita, ela vai falar para nós. Ela vai falar para nós do controle universal do ensino dos Espíritos. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, em sua introdução, no item 2. E esse controle universal do ensino dos Espíritos, ele nos é mostrado como algo que permeia as várias comunicações dadas pelos Espíritos através de vários médiuns. Foi assim que foi feita a obra kardeciana, não foi somente de um médium. A obra, o Livro dos Espíritos principalmente, teve a colaboração de vários médiuns e de milhares de espíritos. E as perguntas eram lançadas a várias pessoas e Kardec recebia, e ao perceber a uniformidade das informações, ele as utilizava. E é interessante, porque as informações que vêm para nós, ela precisa também passar por um crivo, tal qual o rico pediu que Lázaro fosse lá passar as informações para os irmãos dele, do rico, e nós já temos as informações, muitas vezes nós queremos outras novas, sendo que vão confirmar aquilo que nós já sabemos. Muitas vezes nós precisamos ser orientados a melhor pensar. E receber as informações, elas também, as informações que vêm do plano espiritual, merecem de nós uma consideração de razoabilidade, de ter bom senso, se aquela informação, se aquele conteúdo tem um bom senso, está dentro das perspectivas da razão, tem uma estrutura adequada com o Evangelho e com a doutrina espírita. E nisso nós vamos avaliando aquilo que recebemos do plano espiritual. E aí, tem uma mensagem de Erasto no Livro dos Médiuns, no item 230, ele coloca: é melhor repelir 10 verdades do que admitir uma única falsidade, uma só teoria errônea. E é interessante, porque muitas vezes a gente não entende os motivos pelos quais Erasto coloca isso. E no complemento a essa informação que ele nos traz, é porque se nós pegarmos alguma teoria equivocada, errônea ou falsa, uma única falsidade ou falsa, e nós construirmos toda uma estrutura de vida, de comportamento social dentro dessa falsidade, nós sofreremos as consequências desse equívoco. Observemos o materialismo. O materialismo é aquela perspectiva que nós temos, nós podemos ter, sem problema, mas a doutrina espírita ela vem nos lembrar da espiritualização do espírito que somos, relegando o material ao seu campo devido, ao seu estado natural de transitoriedade, que é transitório, mas muitas vezes nós temos as concepções materialistas diante da vida. O que é o materialismo? Não existe nada além da matéria. Acabou, morreu. Acabou a vida orgânica, não existe consciência, não existe sentimento mais. E nós sabemos pela doutrina espírita, pelas vastas informações que nos são trazidas, que é uma falsidade. E aqueles que vivem única e exclusivamente a perspectiva materialista, através dos relatos que temos no próprio livro Céu e Inferno, nós vamos observar que eles sofreram bastante. Então, quando nós construímos toda uma forma de comportamento em função de uma teoria errônea, errada, nós sofremos as consequências. É por isso que ele coloca isso, porque nós sofremos muito em função de escolhas equivocadas. Mas a verdade nós vamos esbarrar com ela ali na esquina. É questão de tempo, porque a verdade ela promana de Deus, ela vem de Deus e existe na sua lei
necessidade de nós evoluirmos. Então, Deus, dentro da sua forma que construiu o universo, toda a sua lei, nos coloca sempre em contato novamente com a sua verdade, com aqueles conteúdos que são verdadeiros. Por mais que nós fujamos deles, nós vamos esbarrar com ele, trombar ou adentrar nele em questão de tempo. E é interessante nós avaliarmos isso, porque isso é uma perspectiva que a doutrina espírita traz para todos nós. A doutrina espírita, em tudo ela se apoia nas observações. Se são estas que lhe dão plena, são estas que lhe dão plena autoridade. Ninguém jamais imaginou que as almas depois da morte se encontrariam em tais ou quais condições. São essas mesmas almas partidas da terra, que nos vêm hoje iniciar nos mistérios da vida futura, descrevermos sua situação. E aí muitas vezes nós achamos que as almas são seres de outro mundo. Não, somos nós que perdemos o corpo. Os seres espirituais somos nós, daqui a alguns anos, ou daqui a alguns instantes. Alguém sabe que horas vai desencarnar? Você sabe, Alves, que horas você vai desencarnar? Iraldo, por favor. Fala aí. Não? Então, quase foi uma época, né? Quase foi, mas bateu o pé, eu vou ficar. Então, é interessante nós observarmos que a gente não sabe quando vai. Mas aí a gente acha que os seres espirituais, que porventura nós tenhamos contato, são seres fora da criação. É ignorância nossa pensar assim. Ignorância no sentido de falta de conhecimento. Falta de conhecimento da realidade criada por Deus e do universo. Porque nós ainda não pensamos tal qual. Muitas vezes nós queremos que o universo esteja do tamanho da nossa capacidade de compreensão. E é um extremo engano. O universo, toda a criação divina, está muito além da nossa capacidade de imaginar o que possa ser. E aí nós temos que fazer os nossos esforços para compreender essa realidade dos seres espirituais, que daqui a pouco nós voltaremos à nossa casa. Né? E Jesus mesmo, na sua parábola, nos mostrou essa possibilidade. E vem a doutrina espírita nos mostrar com farto material, melhor dizendo, para todos nós, da continuidade da vida. E que isso é extremamente possível e fácil. Basta desencarnar. É facinho, basta desencarnar. A gente volta para o estado normal. Que um dia nós ficaremos nele de uma forma mais contínua, voltando à Terra somente em momentos de missão. O inferno está por toda parte em que haja almas sofredoras, e o céu igualmente onde houver almas felizes. Isso é muito interessante, porque por muito tempo nós achamos que o céu estava lá em cima e o inferno cá embaixo. Então estava lá no Japão, ou naquela região da Ásia lá, que é lá embaixo, do outro lado da Terra, ou qual parte que é em cima do universo? Dentro daquilo que se sabe, ele é uma circunferência. Até onde vai o conhecimento da nossa ciência? Até onde vai a nossa possibilidade de compreensão? Mas é até onde a ciência fala que é, não necessariamente a totalidade. Então é interessante nós identificarmos que o inferno é um estado íntimo e o céu é um estado íntimo. O inferno seria aquele estado de angústia, sofrimento, desesperança, falta de fé, está no erro, né? A gente vai colhendo as consequências e isso vai
construindo dentro de nós esse estado. É um estado que nós colhemos em função das nossas atitudes. E para o Espírito, a atitude também é pensar, também é sentir e também o agir. Acima de tudo, o Espírito age com o seu pensamento. Ele utiliza o pensamento para agir. Né? O céu haja almas sofredoras. Então, a reunião de almas sofredoras coloca aquele ambiente em um estado de vibração que não nos é agradável muitas vezes. A vibração que nós emitimos caracteriza o nosso estado íntimo. E quando se reúne almas ou situações em situações de dificuldade, alguém já visitou algum manicômio? Então, você sabe muito bem, né, Cecília, como que é? É legal estar lá? O ambiente não é asfixiante? Pessoas em estado de demência, de dificuldade, de loucura. Quem já teve tem a possibilidade de conviver com alguém com Alzheimer, num estado mais avançado, já sente as dificuldades? Porque foge do padrão que nós estamos acostumados a conviver, o comportamento dessas pessoas no estado, né, com Alzheimer. É assim? Imagine um estado mais avançado, onde várias pessoas estão, haja vista num manicômio, num local onde há uma reclusão maior. O ambiente não nos é agradável, até pelos aspectos, né, até pela fisionomia que nos representam. Mas também é interessante a gente observar que onde há almas felizes, pessoas alegres, dentro daquela alegria sadia, daquela alegria que advém de comportamentos sãos, de comportamentos que são nobres, harmoniosos, a gente não se sente feliz? Estar perto de pessoas que a gente gosta, a gente não se sente feliz? Está na palmada da mão do bom Deus. A gente parece entrar no céu? Não. A gente faz parte, tem um grupo que faz parte da manipulação da palmada do avô Pedro. E lá é um ambiente extremamente feliz, salutar. E são almas, 110 pessoas ali imbuídas de um único objetivo: fazer o bem através daquela manipulação dos fluidos dentro da pomada, dentro do potinho, né, onde vai a pomada. Então é interessante que ali a gente se sente bem, porque estão todos voltados para o mesmo objetivo. E todos nós vamos colhendo essas vibrações. E aí nós podemos observar, quando nós estamos em estado infernal, entre aspas, tá, gente? O estado celestial, ou de excelsitude, alguma coisa nesse sentido. Porque basta nós nos conectarmos com isso. E a gente pode perguntar: nossa, mas eu luto para estar e não consigo. Continue a luta. Jesus já nos falou que o reino dele não é deste mundo, e que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, que eu venci o mundo. E vencer o mundo é vencer todas as mazelas, as dificuldades inerentes às nossas limitações. E aí a gente escolhe entre ser almas sofredoras ou almas felizes. É a escolha nossa. A alma ou o espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. O seu estado, feliz ou desgraçado, é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. Pureza é estar de acordo com a lei divina, com o bem. E impureza é cometer erros. Né? E é interessante, consequência de todas as imperfeições. E a atitude do espírito, basicamente, o pensamento,
A ação do Espírito basicamente começa através do seu pensamento. Então, se pensarmos errado, nós sofreremos as consequências proporcionais, né, gente? Que nós fizermos. E a gente leva para o plano espiritual, para a vida espiritual, aquilo que não corrigimos na corporal. Enquanto estivermos aqui, é importante que nós aprendamos e nos esforcemos para praticar o bem e corrigir as nossas imperfeições. Porque é isso que vai garantir a nossa felicidade. É isso que vai nos harmonizar, nos estabilizar. É isso que vai trazer para nós a paz que todos nós gostaríamos de ter. O espírito sofre pelo mal que fez, de maneira que, sendo a sua atenção constantemente dirigida para as consequências desse mal, melhor compreende os seus inconvenientes e trata de corrigir-se. Isso aqui é muito interessante. É a pedagogia divina para todos nós. Aí alguém pode estar, Cristina Caetano pode perguntar: nossa, mas eu não sofro isso tudo. E será que você vai me perseguir? Esse tanto, desse tanto, não é perseguir, é sofrer as consequências, gente. Não é perseguição divina, não. E aí é importante a gente observar que muitas vezes a gente pensa somente como ser encarnado, como esta personalidade. É o espírito que cometeu um equívoco, e eu, ora encarnado, sofro as consequências de eu, espírito, quando estive encarnado anteriormente, lá atrás. Estou passando pelas consequências das minhas atitudes. E podendo ser as consequências do comportamento atual, dessa encarnação mesmo. Então é interessante. A nossa atenção vai estar sempre dirigida para as consequências do mal. Se porventura eu cometer... Beleza, vamos lá. Se eu excessivamente comer doce, e eu tenho na família a propensão genética de diabetes, aí eu venho e desenvolvo uma diabetes. Eu não vou sofrer as consequências de ter comido excessivamente o doce e desenvolver a diabetes? Quando que a diabetes vai sarar? Não nessa encarnação. Só na outra. Basicamente uma doença que se instala e só sai quando a gente desencarna. Então, quando a gente desenvolve a diabetes e sofre as consequências que ela nos impõe, as consequências orgânicas, as restrições, mas é tudo em função de um comportamento, de não ter agido corretamente, de não ter tido os cuidados devidos com a alimentação, sabendo que tem uma predisposição dentro da família. Isso a gente observa aí. Então nós não estamos sofrendo as consequências, estamos totalmente dirigidos às consequências do ato. E a gente vai falar: se eu tivesse tomado cuidado, se eu tivesse segurado, comido aquela leitoa, aquele leitoa pururuca, então aqueles doces que a mamãe fazia, não é assim? Lá na roça. Para que eu fui enfiar a cara no doce de leite, no doce de figo, nos doces cristalizados? Não é assim que a gente faz? Quem come demais desenvolve um índice de massa corporal um pouco elevado. Então, às vezes, até somente os homens que estão em excesso sentem dificuldade para baixar, amarrar tênis. Não é isso? As consequências de ter uma alimentação inadequada. Eu tenho uma colega de trabalho que, quando ela para de fazer exercício, ela começa a sentir dor. Eu falei: volta a fazer exercício, que para as dores nas costas. Hoje eu estava sentado aqui de lado, assim, trabalhando de lado na cadeira, no lado direito doído. É questão também das consequências do tempo de estar encarnado, mas também as consequências que ela já sabe: se fizer exercício, diminui as dores, né?
as coisas ficam mais dentro de um padrão que ela dá conta de suportar. E não precisa tomar remédio. Então nós estaremos sempre dirigidos, a nossa atenção vai estar sempre vinculada às consequências do equívoco que nós cometemos. E aí a gente vai compreender, passar pela racionalidade do processo e vai entender os inconvenientes e a gente trata de corrigir. Continua comendo doces tendo diabetes. Daqui a pouco tem problemas nas pernas, nas veias, daqui a pouco tem circulação. Conheci pessoas que tiveram pernas amputadas em função da insistência. Não é isso? Nós conhecemos, a diabetes é uma doença um pouco mais comum, bem mais comum. Então é importante a gente observar isso. Né? Sendo infinita a justiça de Deus, o bem e o mal são rigorosamente considerados. Gente, rigorosamente. Não havendo uma só ação, um só pensamento mal que não tenha consequências fatais. Realmente vão ter suas consequências. Não tem como fugir delas. Como não há uma só única ação meritória, um só bom movimento da alma que se perca, mesmo para os mais perversos. Por isso que constituem tais ações um começo de progresso. Olha só, isso é chique demais, gente. Esse processo ele nos promove ao amadurecimento, de nós aprendermos a assumir as responsabilidades dos nossos atos. Porque se eu me equivocar com a Heralda, eu posso colher as antipatias, os sentimentos, e as consequências da atitude que eu tiver para com ela. Eu vou colher. É normal que isso ocorra. Mas quando eu tenho atitudes no bem, eu colho. Eu arrecado para mim as consequências benéficas. Não tem como fugir. E o mais, pense naquela pessoa que a gente menos gosta. É uma só. Tá? Não mais do que uma. Só uma. Aquela pessoa que mais te prejudicou. É só uma, gente. Não é mais do que uma, não. Hã? Que bom. Aquela pessoa, não sendo eu mesmo, qualquer atitude delas no bem vai ser contada. Mas até aquela pessoa, sim, até aquela pessoa. Porque ela é filha de Deus, tal qual eu sou. Se Deus olha para as minhas qualificações, para os meus atos, e eu colho os frutos positivos dela, daquilo que eu plantei, daquilo que eu fiz, por que o outro não vai receber? Se Deus é justo, Ele age da mesma forma para com todos. Aí, esse processo aí vai nos remeter a um processo de amadurecimento, porque muitas vezes nós somos infantis, muito infantis no comportamento. A gente quer tudo para nós e para o outro nada. Não é assim? Ah, não, eu tenho que ser feliz, a minha vida tem que ser a melhor coisa que estiver acontecendo, eu não posso ter sofrimento. Agora o outro que se dane para lá. Estou pouco me lixando para ele. Pode sofrer, pode acontecer de tudo. Agora comigo não. Então, para mim, eu quero tudo de bom. E para o outro, o que acontecer está de bom, está de boa, né? Como se fala popularmente. Está tudo bem. E aí, caracteriza uma falta de maturidade nossa. Uma possibilidade de evolução a ser conquistada. Uma evolução a ser conquistada nesse processo. Porque todos nós somos dignos de felicidade. Agora nós precisamos palmilhar o caminho que nos leva à felicidade. E é uma construção pessoal. Olha aí, construção pessoal. Por mais que eu queira que o meu filho, o meu parente, um amigo seja feliz, se ele não palmilhar, se ele não fizer as suas conquistas, ele não será.
A evolução é individual. Nós colhemos as consequências das nossas atitudes, não tem como fugir. Isso aqui é de uma misericórdia fabulosa, olha só. Por isso que constitui tais ações um começo de progresso. Pensa numa pessoa perversa, ruim, que a gente chama de coração ruim, coração duro. Uma flor que ela dá para alguém querendo agradar, é pintada. Ali já é um começo de melhora. Antes ele não mostrava sentimento por ninguém. Agora ele já está colhendo uma flor. Mas ele colheu uma flor divina, não deveria ter colhido. Calma, ele está colhendo a flor, está entregando para alguém. Daqui a pouco, com o tempo, ele vai chegar, olha que flor linda. Vai mostrar para a pessoa. Não vai precisar colher. Não estou falando que não deva colher, pode colher, gente. Né? Porque tem gente que não colhe e prefere que as outras pessoas vejam. Aí tem os vasos em casa, chama para ver coisa e tal. Mas, por agora, a única coisa que ele dá conta é colher a flor e entregar para alguém. Já é um começo. Isso aí já mexe com as fibras da alma. E o amor divino utiliza esse espaço, essa brecha, para começar a tomar todo o ser. A adoração do castigo depende da melhoria do espírito culpado. Nenhuma condenação por tempo determinado lhe é prescrita. O que Deus exige por termo de sofrimentos é um melhoramento sério, efetivo, sincero, de volta ao bem. Deste modo, o espírito é sempre o árbitro da própria sorte, podendo prolongar os sofrimentos pela prática do mal ou suavizá-los e anulá-los pela prática do bem. A duração do castigo depende da melhoria do espírito culpado. Se ele não melhorar, não há negócio, não há como. Evolução individual. Nenhuma condenação por tempo determinado lhe é prescrita. Vamos lá. Em uma encarnação passada, eu fui inquisidor, queimei 100 pessoas. 100 pessoas na fogueira. 100 vezes eu vou ter que morrer, queimado numa fogueira ou num incêndio? É assim que é contabilizado? Não. Não existe uma pena determinada. O que Deus exige por termos de sofrimentos é um melhoramento sério, efetivo e sincero de volta ao bem. Se na próxima encarnação ele toma consciência e seriamente, de forma comprometida, de forma efetiva, ele realmente é o que realmente ocorre, não é algo aparente, e de forma sincera, vem do ímã do ser íntimo, né? Envolve sentimentos novos de melhoria e sem processo de hipocrisia. Se ele, a partir da próxima reencarnação, ele já fizer seu processo, quem sabe na próxima, ou daí a 2, 3, já está tudo resolvido. Já está tudo harmonizado. A questão é o aprendizado que o espírito deve empreender em si. É melhorar-se seriamente, estar comprometido com a sua melhora, com a sua evolução. Se eu antes falava mal de alguém, eu me comprometo a partir de agora a não falar mais mal. Se eu antes tinha um hábito, não é fofoca, tá? É conversa, comentário sobre a vida alheia, não é fofoca. A gente costuma falar fofoca, não. Estou brincando, fofoca mesmo, uma maledicência de uma forma mais nobre de falar. Se somos maledicentes e eu me comprometo em não ser mais maledicente, eu não estou sendo sério. E eu ia falar alguma coisa com a tia Graça, falando mal de alguém, eu seguro minha língua. Eu travo os dentes, né? Guardo a língua dentro da boca. Aí em outro momento, me vem de novo a vontade, eu ia falar com a Terezinha, um negócio sobre fulano de tal, e eu travo. Eu não estou sendo
efetivo no meu processo? E ser sincero. Eu observo que aquilo não me faz bem. Eu vejo que essa necessidade em crescer. E aí nós vamos entender o processo que Paulo passou, onde ele fala que o bem que ele queria fazer ele não fazia, mas o mal que ele não queria fazer, ele ainda fazia. Ele estava no processo de luta. E lá mais à frente ele vem falar: já não sou eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim. É um processo longo de conquista, mas ele conseguiu. Com um processo sério, efetivo e sincero de volta ao bem. E bem, gente, como nos instrui o Espírito de verdade, é seguir a lei de Deus. Questão 629 ou 630 de O Livro dos Espíritos. É uma dessas duas. Bem lá é fazer tal qual a lei de Deus nos orienta. E o mal é transgredir as leis divinas. Simples assim. Não é simples? Não, não é simples. Alguém pode pensar. Mas a coisa é simples. A dificuldade está em nós mantermos ferradamente a nossa vontade, a nossa inércia no processo do erro. Aí a gente gera muita dificuldade. A rebeldia, ela não é uma boa produtora de frutos. Ou então é até boa, sim, é boa produtora, mas com gosto não é agradável não. Porque nós sofremos as consequências da nossa rebeldia, né? Deste modo, o Espírito é sempre árbitro, quer dizer, aquele que julga a própria sorte, a própria condição do caminhar, podendo prolongar os sofrimentos pela prática do mal, quer dizer, não seguindo as leis divinas, ou suavizá-las, anulá-los pela prática do bem. O amor cobre multidão de pecados. O amor, que é a própria lei divina em sua expansão, né? Ela nos possibilita cobrir vários males cometidos amando. E amar não é somente sentimento, gente. Amar é verbo. Verbo indica ação. Então amar é uma atitude também. Se eu tenho dificuldade com uma pessoa e quando ela passa do outro lado da rua, eu seguro a vontade de falar mal dela, ou quando eu tenho a possibilidade, eu falo bem dela para as outras pessoas, tal qual nos orienta Kardec, no item 3 ou 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que fala sobre intitulado Amar aos Inimigos, nós estamos amando. Porque é um comportamento. E lá vocês vão observar, que acho que é capítulo 12, tá? Do Evangelho segundo o Espiritismo, Amar aos Inimigos. E lá tem orientações muito práticas, comportamentos que nós devemos ter, que caracterizam o amor àquele que nos são refratários ou nós temos dificuldades para com eles. Comportamento. Amor também é a forma como nós pensamos do outro. Se nós observarmos que o outro, compreender, que é um estado mais profundo, compreender que o outro é um filho de Deus, ele está no seu processo evolutivo, e que os erros que agora ele apresenta são passageiros, para que eu vou ficar enfiando o dedo na cara dele, falando que você é isso, aquilo, aquilo outro, você não presta? Perda de tempo. A gente não está com a visão completa da realidade e não está ajudando em nada o outro a evoluir. Às vezes sim, às vezes isso marca ou chama atenção, mas às vezes nem faz falta, nem faz diferença e gera mais conflitos. Depende da situação, depende das pessoas envolvidas. E é importante que nós observemos isso. A prática do bem é a nossa aliada. Seguir as leis de Deus, né? É um melhoramento sério, efetivo e sincero de volta ao bem. Voltar, né?
Arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as 3 condições necessárias para pagar os traços de uma falta e suas consequências. Olha que trem interessante. E o arrependimento, sendo o item 16, eu peguei alguns textos dele e vou ler para nós. Algumas frases, melhor dizendo. Arrependimento. O arrependimento suaviza as dores da expiação, porque desperta esperança e prepara a reabilitação. Aceitar conscientemente que errou. O arrepender é a gente estar consciente que ele se errou, pisei na bola, errei. Reconhecer que não fez corretamente. E muitas vezes isso é um abalo para o nosso orgulho, né? Eu assumir que errei? Jamais. Gente, se a gente aceitar agora, é questão de tempo de aceitar. Porque, com a verdade, nós vamos deparar com ela ali na esquina. É questão de tempo. A gente pode tentar fugir dela, mas não vamos. É questão de tempo dela bater a nossa porta de novo. E é interessante que nós vamos amadurecendo nesse processo, saindo de comportamentos infantis e imaturos e vamos assumindo comportamentos amadurecidos para a realidade do Espírito, que nós somos, só estamos utilizando temporariamente este corpo. É questão de tempo. Daqui a pouco nós vamos desencarnar. Ninguém sabe que horas, falando novamente, porque isso é importante a gente lembrar e situar sobre isso. Arrepender, expiar, são sofrimentos físicos e morais que são a consequência da falta cometida. As nossas ações, elas vão gerar consequências, e as consequências físicas ou morais inerentes a esse comportamento, elas são os processos de expiação. Ele vai fazer conosco entrar em contato com as consequências dos nossos atos. Por isso que o arrepender suaviza a expiação. Porque se a gente expia, sofre as consequências dos nossos atos, consequências físicas e morais dos nossos atos equivocados, e não estamos arrependidos, a gente fica rebelde. O que eu fiz contra Deus? Peguei chiclete, taquei pedra na cruz, cravei o cravo na mão de Jesus. A gente vai inventando essa estranhada toda, né? Como se fosse só isso que precisasse fazer para equivocar-se diante da lei de Deus. E aí nós podemos observar que existe uma vasta gama de equívocos que nós podemos cometer e que vão gerar suas consequências. E quando as consequências vêm, a gente está se habilitando a arrepender para passar por uma boa expiação? Não é gostar de expiar, é saber pelo porquê está expiando e passar de uma forma mais equilibrada. Em vez de sair praguejando, vai harmonicamente. É morrer com a educação, tal qual o irmão fala com o Chico. Expia com a educação, de forma equilibrada. Ninguém precisa, não há necessidade das pessoas sofrerem com os nossos processos de expiação. Mas quando nós estamos em família, de um processo mais próximo de convivência, é natural que nós nos aconcheguemos e passemos juntos processos de dificuldade, né? De expiação. Mas é importante que, mesmo assim, nós passemos de forma mais harmônica, mais equilibrada. E reparação consiste em praticar o bem para aquele mesmo a quem fez o mal, a quem se fez o mal. Fazer o bem para aquele mesmo a quem se fez o mal. Se eu queimei a Iralda na fogueira numa encarnação passada, eu tenho que fazer o bem para ela. Se
se ela ainda tem as dificuldades comigo. Se em algum momento de uma existência anterior, com a Terezinha, eu fiz um processo de difamação muito forte, e isso a abalou profundamente, gerou consequências pesadas na sua vida, eu tenho que reparar esse mal. Reconquistar a confiança do indivíduo, das duas, né? É fazer o bem. Mas se elas forem espíritos mais evoluídos, já me perdoaram, já não estão sofrendo as consequências, já se harmonizaram, viram a minha infelicidade, a minha pequenez, ainda evolutiva, por enquanto ainda pequena no processo evolutivo, elas já me perdoaram. Como que será que eu tenho que ir lá pedir desculpa, ficar? Não, eu tenho que reparar a mim mesmo. Em vez de ser uma pessoa que impõe as coisas, que infringe ao outro aquilo que eu quero, eu vou aprender a conquistar tal qual Jesus fez conosco, conquistando os nossos corações. Fazendo um processo de conquista de dentro para fora. E não impondo. Ou através da fogueira, através da forca, através de qualquer outra situação que nós utilizamos. Da difamação na mídia, qualquer coisa. Jesus vem no processo de nos conquistar de dentro para fora, do íntimo da alma, despertando em nós a consciência crística, a consciência divina, onde está esculpida a lei de Deus em nós. Portanto, são esses processos, esses três: arrependimento, expiação e reparação, constituem, portanto, as três condições necessárias para pagar os traços de uma falta e suas consequências. Se a gente não se arrependeu, está expiando e nem quer reparar, toma cuidado. Pensa a hora, pede a Jesus orientação, para a gente se harmonizar com o processo da vida, do bem viver, de ser um espírito mais harmônico. Mas se a gente já se arrependeu, está expiando, sofrendo as consequências dos nossos erros, e já está apto à reparação, segue em frente. E pede harmonia, equilíbrio a Deus e a Jesus para fazer bem feito sempre. Passar bem por este processo. Porque quem ganha somos nós. Não é Jesus. Nós somos os maiores beneficiados. Porque enquanto nós estamos sofrendo as consequências dos nossos erros, e sem bem passar por eles, sem estar passando de forma adequada, nós sofremos muito. O inferno está dentro de nós. Nós exalamos esse estado íntimo de dificuldade. Mas se nós somos pessoas do bem e da paz e buscamos nos harmonizar, mesmo sob expiações, isso exala de nós. E nós conquistamos isso. Isso exala de nós. E Jesus vem nos falar: em verdade vos digo que tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Mateus capítulo 18, versículo 18. Em verdade vos digo que tudo o que ligares na terra será ligado no céu. Interessante que isso, muitas vezes, nós não entendemos a continuidade da vida. Porque muitas vezes achamos que somos corpos. Não, nós somos espíritos utilizando esse corpo. Esse corpo vai voltar ao pó, do pó onde ele veio, da matéria,
nós continuaremos a pensar, sentir, agir, amar em todo o processo, e daqui a pouco nós vamos utilizar outros corpos. Questão de tempo. Às vezes o mais baixinho, gostaria de uns 10, 20 centímetros a menos para caber nos ônibus, né? Viajar de uma forma mais confortável. 10 centímetros a menos para mim faria bastante diferença. Eu doaria a Terezinha ou para a Judinha. Né? Nós vamos sofrendo as consequências. E daqui a pouco nós vamos utilizar novos corpos. Voltando ao processo de aprendizado que está na Terra, é um processo de expiação, mas também, acima de tudo, de aprendizado, de melhoria e de crescimento para todos nós. E quando nós ligamos algo na Terra, será ligado no céu, nós estamos vendo as consequências que nós, ao agirmos aqui, nós levamos para o processo evolutivo. Nós estamos levando as consequências dos nossos atos para o amanhã, para depois do amanhã, para daqui a 1 ano, 10 anos, 50 anos, 100 anos. Basicamente ninguém aqui estará encarnado. Se daqui a 100 anos nós vamos levar as consequências, senão nós estaremos no plano espiritual, não utilizando mais o corpo. Então, o enfoque que Jesus sempre deu e sempre dará é para a vida do Espírito. E as orientações que são dadas pela doutrina espírita são sempre num processo de nos mostrar a realidade espiritual e as nossas relações com o plano físico. Isso está lá na introdução do livro que é o Espiritismo. Então é importante nós começarmos a ligar os nossos pensamentos e sentimentos ao bem, ao Evangelho de Jesus, à doutrina espírita, porque neste processo, quando nós começarmos a aplicar isso na nossa vida, isso vai nos fazer um bem imenso, que a gente vai se tornar um céu ambulante. Com toda a simbologia da coisa, tá, gente? Guardar todas as simbologias. Mas esse estado íntimo nós vamos exalar, porque estaremos ligados nas consequências daquilo que nós tivermos feito. E aquilo que nós desligarmos na terra será desligado no céu. As nossas imperfeições que nós deixarmos de lado, que nós apertarmos o off, né, o desligar, apertar o interruptor desligando e deixarmos para trás, aquela luzinha negra que brota dentro da gente vai deixar de existir. E a gente não vai levar isso para o plano espiritual, porque a gente desligou aqui. E é interessante que tem uma fala do Espírito de Verdade, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado O Cristo Consolador, onde ele fala para nós que as virtudes que nós desenvolvemos aqui na Terra crescerão como cedro, uma árvore forte e frondosa do lado de lá. Vocês imaginam Paulo apóstolo falando que o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu ainda faço. Ele falou isso. Mas em determinado momento ele fala: não sou eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Ele desligou um monte de coisa no processo de melhoria e ligou um monte de coisa no processo de melhoria, de se burilar. E qual foi a conquista dele? Qual foi a que ele conquistou? A harmonia, o Cristo interno, o Cristo vivendo dentro dele. Seus comportamentos buscavam sempre se harmonizar com a mensagem do Cristo. Isso é felicidade. E pelo livro Paulo Estevão, lá no seu último capítulo, nós vamos observar ele ser recebido primeiramente por Ananias, que o restitui a visão,
E depois ele será recebido por Abigail, Estevão e entre os dois Jesus, alçando os rolos aos favos celestes, colhendo os frutos daquilo que ele exemplificou e melhorou. Então são as possibilidades que nos são dadas, aquilo que nos permite a misericórdia divina, a bondade divina, para que nós conquistemos a nossa harmonia, a nossa felicidade. E a gente já sabe, está na nossa mão. Está em nossas mãos. Basta a gente aplicar. E que Jesus nos oriente nesse processo de ligar cada vez mais, em todos os instantes, o bem, no bem, e para o amor e no amor. Obrigado pela atenção.